pessoal, na nossa oitava videoaula nós vamos praticar novamente as estruturas de repetição do C++. Então, para isso, nós vamos desenvolver um programa que ele simula a taxa de crescimento de uma população de capivaras em um intervalo de tempo informado pelo usuário. Esse programa ele tem uma peculiaridade que ele é um pouco diferente da prática anterior, da prática 7, que a gente trabalha com a população inicial de capivaras de 6 capivaras, e as fórmulas que a gente vai utilizar, elas calculam essa projeção de crescimento, a taxa de crescimento dessa população, de acordo que quando essa população atingir o número de 80 capivaras, vocês vão observar que ela vai se estabilizar, ela não cresce mais, porque a fórmula ela é exatamente voltada para calcular o número de anos necessário para essa população de capivaras voltar a atingir a quantidade adequada da população para o ambiente que elas habitam. No roteiro isso está melhor explicado, nosso objetivo aqui é mais explicar o software mesmo que vai resultar disso. Então, as fórmulas que a gente vai utilizar, basicamente são duas, e elas são dependentes uma das outras. Essa primeira fórmula, ela calcula a população de capivaras em função do tempo e da população inicial. Observem que a população inicial ela já está informada aqui, ó. Ela já está estática na fórmula, é 6, como eu disse anteriormente. Então, o usuário só vai precisar informar para o programa o tempo. Então, a população de capivaras ela é calculada a partir de 480 vezes exponencial de 0,75 vezes t, que é o tempo informado pelo usuário, dividido por 80 mais 6, que é a população inicial, que já está estática, multiplicado por exponencial de 0,75 vezes tempo, também informado pelo usuário, subtraído por 1. Certo? O resultado dessa função vai servir de entrada para essa função de baixo, que ela é responsável por calcular a taxa de crescimento populacional dessas capivaras. Então, a taxa de crescimento ela é calculada a partir de 0,75 vezes o resultado dessa função anterior, multiplicado por 1 menos o resultado da função anterior, novamente, dividido por 80. Dada a explicação das fórmulas, vamos para a estrutura desse programa. A primeira coisa que a gente faz no nosso programa vai ser inicializar a nossa variável t, que ela vai ser, vocês vão observar que ela é a variável de controle da condição do nosso laço de repetição while. Então, ela começa valendo 1. Após a gente fazer essa inicialização, é requisitado para o usuário entrar com o tempo da simulação desejado. A partir que o usuário tiver entrado com esse tempo, nós vamos chegar nessa condicional do nosso laço de repetição. Enquanto o t, que começa valendo 1, for menor ou igual ao tempo informado pelo usuário, quando essa condição for verdadeira, a gente vai entrar no nosso laço de repetição e vai ser calculado a população de capivaras a partir daquela primeira fórmula que eu demonstrei para vocês. Depois que é feito esse cálculo, vai ser calculado a taxa de crescimento populacional das capivaras, que é aquela segunda fórmula, que é dependente dessa primeira. Depois desse cálculo, vai ser exibido na tela o valor da população de capivaras momentâneo, relativo àquele tempo, e é exibido o valor da taxa de crescimento, também momentâneo, relativo àquele tempo. Logo após isso, a nossa variável de controle t vai ser incrementada e nós voltamos à nossa condicional do laço de repetição. Sendo assim, como eu disse para vocês, enquanto essa condição for verdadeira, nós vamos passar por todas essas etapas do laço de repetição, sendo calculado a cada iteração cada uma dessas fórmulas e exibido os respectivos valores para o usuário em tela. Quando essa condição não for mais verdadeira, nós chegaremos ao fim do nosso programa.
eu vou mostrar para vocês agora o resultado esperado desse nosso programa. Acho que eu coloquei muito slide, né? Depois a gente corta também. Nossa, eu coloquei slide pra caramba. Beleza. O resultado esperado do nosso programa é uma tela semelhante a essa que vocês estão vendo aqui. Observe, inicialmente o que é solicitado para o usuário é o tempo da projeção de crescimento dessa população em meses. Nesse caso, o usuário informou 6. A partir disso, é apresentado para o usuário a cada iteração. Observem que cada par de código desse é uma iteração do nosso comando while. Então, no primeiro mês, essa população de capivaras já atingiu a quantidade de 12 com uma taxa de crescimento de 8. E assim a gente vem sucessivamente apresentando essa projeção de crescimento, esse valor do tamanho da população de capivaras e a taxa de crescimento a cada mês da simulação. Eu vou mostrar para vocês, então, o código responsável por resolver esse problema. Certo? Nós vamos utilizar nesse programa somente 2 bibliotecas do C++, que é a biblioteca matemática, CMF, e a biblioteca IOStream, que é a biblioteca de entrada e saída de dados, que já não é novidade para vocês. Certo? Nós vamos precisar de 2 variáveis do tipo float, sendo uma responsável por calcular a taxa de crescimento e a outra população de capivaras, para armazenar esses valores, que são exatamente os valores de saída das 2 fórmulas que eu apresentei anteriormente. Uma variável de tempo, que vai armazenar exatamente o tempo da simulação que vai ser informado pelo usuário, e essa é a nossa variável do tipo int, chamada t, começa valendo 1, que é a variável de controle do nosso laço de repetição. No início do nosso programa é solicitado para o usuário que ele informe o tempo dessa simulação, que vai ser feita aqui a partir desse CIN tempo. Depois que o usuário informou esse tempo, a gente chega na condicional do nosso comando while. Enquanto t for menor ou igual a tempo, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar e vai começar a executar os códigos. Observe, nesse ponto, a população de capivaras ela é calculada a partir exatamente daquela fórmula que eu tinha mostrado para vocês no início da aula. Nessa linha de baixo é calculada a taxa de crescimento, que é aquela segunda fórmula. Observem que ela recebe como um dos valores a variável população capivara, que é exatamente a variável que armazenou o resultado da nossa primeira função. Então, aqui não tem novidade, basicamente eu só passei para código o que já foi apresentado na fórmula anteriormente. Então, a partir do que eu tenho a população de capivara e a taxa de crescimento calculada, esse valor vai ser informado a cada iteração na tela para o usuário. Essa primeira linha, ela informa a população de capivara após T meses. T é a nossa variável de controle, a cada iteração ela tem o seu valor incrementado, então ela começa nessa primeira execução valendo 1. Então, depois de um mês, a população de capivara vai ser exatamente isso. Observem, esse comando é novidade para vocês. O comando sil. Esse comando é um comando de arredondamento do C++. Tudo que você passar de parâmetro para ele, de valor real, ele vai arredondar para cima, independente de qual valor seja. Por exemplo, se você fizer essa chamada de função, sil 1.1, ele vai te retornar 2. Ele sempre arredonda para cima, independente se esse valor é maior do que meio ou menor do que meio. É diferente do Cout Precision que eu falei na aula anterior. O Cout Precision ele realmente vai considerar se o valor fosse, por exemplo,
1,4, ele arredondaria para 1. Se fosse 1,6, o cial de prestígio arredondaria para 2. No caso do CIL, não confundam, ele sempre vai arredondar para cima, para o teto. CIL seria teto em inglês. Então, basicamente, aqui ele vai arredondar o valor da população para cima. A mesma coisa vai acontecer na linha de baixo. Quando ele for apresentar a taxa de crescimento, ele vai apresentar a taxa de crescimento arredondada para cima com o comando CIL novamente. Ele quebra uma linha, incrementa a nossa variável de controle do laço de repetição T e ele volta para a condicional. Enquanto essa condição for atendida, a gente vai ficar preso nesse looping executando esse código. Após isso já não ser mais atendido, nós vamos chegar ao final do nosso código. Novamente lembrando para vocês, essa linha System Pause, ela deve ser descomentada caso vocês forem executar esse código no Windows. Senão vocês não conseguirão ver o resultado na tela. Bom, agora que eu já apresentei o código para vocês, eu vou fazer a execução dele direto no Kate para esclarecer algumas dúvidas que podem ter ficado. Bom, pessoal, já estamos aqui no Kate, então eu vou compilar esse código que eu apresentei anteriormente para vocês. O arquivo se chama p08.cpp, então eu estou compilando aqui a partir do comando g++ p08.cpp. Compilou sem nenhum problema, eu vou executá-lo. Primeira coisa que esse programa pede para a gente é para informar a quantidade, o número de meses que vai ser feita essa simulação. Eu vou informar o total de 6 meses, que é igual o do roteiro que eu apresentei anteriormente. Observem que essa população ela vem crescendo a cada mês. Ó. Depois de um mês, essa população atingiu 12 capivaras, teve uma taxa de crescimento de 8. E assim, ela vem 22 capivaras, cresceu 12. Observem que até o 6º mês, essa população ainda não atingiu o valor máximo dela, que é de 80. Então, a gente ainda tem taxa de crescimento, esse valor chegou a 71. Eu vou fazer a simulação novamente, agora com 11 meses, vocês vão observar que a partir do 10º mês, essa população de capivara para de crescer. Ó. Ela chega a 80, embora o programa esteja mostrando uma taxa de crescimento de 1, a gente observa que a população ela não cresce mais. Então, as fórmulas elas foram aplicadas da maneira correta. Bom, nossa prática de hoje era exatamente isso. Caso vocês continuarem com alguma dúvida, não deixe de postar nos nossos canais de comunicação. Se quiserem fazer sugestões também, estamos abertos a isso. Até a próxima. Um abraço para vocês.